Mas agora, para cada um aparelho, nós temos que saber que o setup que nós estamos utilizando tem que ser específico para primeiro trimestre. Bom, daí existe uma segunda parte do teclado, do monitor, desculpe, dessa parte que nós vamos estar manipulando aqui assim, e que a gente vai ter um trackball normalmente, vai ter algumas principais teclas que vai ser de parar a imagem, de setar, de gravar, e que todas essas vão estar mais comuns aqui, e normalmente elas estão junto com as operações, com os botões em que eu vou escolher se eu quero 2D, se eu quero o Doppler colorido, o Color, o Power Doppler, ou se eu vou querer fazer o Doppler pulsado, né? Ou até o modo M, normalmente são teclas que estão juntas para fazer isso. E vamos dizer que uma terceira parte em que eu vou escolher de uma forma mais aprimorada o tipo de imagem que eu vou ter. Por exemplo, aqui nesse aparelho, que eu vou ter o 3D, 4D, que eu vou ter a harmônica, né? que eu vou ter o Dual Life, então, que nesse caso seria de eu ter a imagem em movimento em dois locais. E normalmente nós vamos ter um setor desse conjunto de teclas aqui que vai me fazer a documentação do exame, né? Ou que vai fazer o relatório do exame aqui, por exemplo, às vezes são outras teclas, mas que eu vou conseguir gravar a imagem, ou que eu vou até conseguir imprimir a imagem perto normalmente da tecla do freeze. Então, esse tipo de controle eu vou ter que estar muito bem adaptado ao meu aparelho, porque ele vai modificar cada vez que eu vou estar fazendo o exame. Tá? Vamos tentar então agora começar a ver quais são as especificações que eu preciso fazer para mim ter um setup melhor para o meu exame de primeiro trimestre. Muito bem. Aqui nós estamos já começando a fazer o exame, né? Então, mas eu não quero me ater muito ainda ao o que eu estou enxergando ali, que nós vamos daqui um pouquinho, vamos conversar mais, mas eu gostaria de mostrar, por exemplo, assim, que muda muito o tipo de recurso que eu estou utilizando. Tá? Se eu estou usando harmônica ou se eu não estou usando harmônica, se eu estou usando algumas especificações de imagem, por exemplo, no Dynamic Range, que daria algumas modificações aqui, e que eu consigo, às vezes com o próprio setup que foi já recomendado pelo aparelho, que essas configurações já estejam pré-estabelecidas. Uma noção que eu acho muito importante para a gente olhando a imagem que nós estamos pegando aqui um útero então no primeiro trimestre. Vou tentar mostrar com a setinha para que a gente consiga entender o que nós estamos vendo aqui. Eu vou colocar essa setinha como a mãozinha para poder entender melhor. Algumas coisas importantes. Então eu estou vendo aqui o útero, aqui o colo do útero, aqui eu estou vendo a placenta, aqui a bolsa amniótica e aqui o bebezinho. Aqui então eu estou vendo a parede abdominal, aqui estão os limites todos do útero, né? E a placenta aqui num corte transversal, aqui num corte longitudinal no útero. Bom, uma coisa que já de logo é importante que nós tenhamos a ideia é de que eu preciso utilizar sempre ao máximo a minha janela, a minha imagem que eu vou ter na minha tela aqui. Então vejam que aqui, por exemplo, nessa imagem eu estou vendo o bebezinho desse tamanho, mas eu estou vendo que toda essa parte aqui, ó, eu estou vendo até a coluna aqui da mãe. Então eu não preciso ter esta visão aqui de baixo. E eu posso, em troca disso, aumentar esta imagem aqui, que com as resoluções que nós temos de aparelho hoje, nós conseguimos, aumentando, conseguir entender, ver melhor o nosso foco, que é o bebezinho,
ver no máximo parte do útero, o saco gestacional todo, e eu consiga delimitar o bebê que eu estou começando a examinar. Bom, o que nós estamos fazendo agora? Eu estou, em primeiro lugar, tentando identificar qual é a posição que está o bebezinho dentro do útero. Então, eu vou procurar, em primeiro lugar, fazer um corte longitudinal no bebê. E a gente tem que entender que o corte longitudinal que eu vou fazer no bebê vai, muitas vezes, exigir que eu mude completamente a direção com que eu estou insonando com o meu transdutor. Vejam que eu escolhi um transdutor convexo, né? Que eu estou vendo aqui então o abdômen da mãe, normalmente que o útero nessa fase em que nós estamos examinando, ele vai ter há pouco tempo saído de dentro da pelve da mãe. Então a pelve, o útero, ele fica restrito dentro da pelve, abaixo da sínfise pública, até 10 semanas mais ou menos. Então nós estamos vendo um útero que ele vai estar a 1, 2, 3 centímetros acima da sínfise pública. E isso para nós é uma limitação muito grande em termos de diagnóstico, em termos de mobilidade que nós temos com o aparelho. Claro que nós temos a grande vantagem nessa época de nós conseguirmos abranger com toda a superfície do nosso transdutor o bebê por inteiro e colocar o bebê por inteiro na tela e dessa forma, inclusive, começarmos a fazer a biometria, a avaliação do bebezinho com a totalidade da visão do bebezinho numa tela única.